Olá, amigos da Rádio Vibe Mundial, tudo bem? Espero que todos estejam bem por aí. Estamos aqui começando mais um programa, né, Luz e Cura, aqui nas ondas da Vibe Mundial, 95.7 FM, e vamos falar sobre um tema que é muito interessante, que é um tema sobre a questão da autoestima e quando a gente recebe elogios, né? Essa semana algumas pessoas me abordaram no meu dia a dia, justamente para que eu pudesse explicar ali a dificuldade que elas têm justamente no momento que recebe algum tipo de elogio, né? E isso é tão interessante que quando nós recebemos algum elogio, existe uma parte dentro de nós que ficamos cada vez mais assim, muitas vezes a gente não consegue sustentar aquele tipo de elogio, né? E quando isso ocorre, o nosso emocional ele fica ali num estado que muitas vezes ou a gente pede desculpas ou a gente fala, não, imagina, não é isso, né? Então, existem essas questões que vão acontecer e nós vamos abordar essa questão, por qual motivo isso acontece, por qual motivo quando nós olhamos, né, nós recebemos algum tipo de elogio, por qual motivo que muitas vezes nos sentimos desconfortáveis, né? Então, vamos falar sobre esse tema. Se você não me segue ainda nas redes sociais, eu estou lá no YouTube como Leonardo Alves 574 e no Instagram como Leo Alves _Las, tá bom? Então vamos lá. Essa semana algumas pessoas me abordaram, e é sempre assim, né? Quem é terapeuta sabe muito bem que muitas vezes alguns temas surgem em blocos, né? Eu digo isso e até para as pessoas que eu faço supervisão, que eu ajudo nos atendimentos, né? Eu sempre digo isso, olha, você vai trabalhando questões emocionais dentro de você e alguns temas vão se apresentando para que você possa trabalhar com as pessoas e também dentro de você, né? E um tema me chamou bastante atenção, que é a questão do elogio, né? Algumas pessoas me perguntaram a respeito disso e me disseram assim, Léo, quando eu recebo um elogio, às vezes, ou é difícil, algumas pessoas me disseram que é muito difícil de receber o elogio, outras pessoas disseram que que se sentem assim encabuladas, né? Encabulada, sente assim, puxa, dá uma desculpa, fala, imagina, não é isso, como se não pudesse sustentar aquele lugar onde o outro reconhece, né? E geralmente quando isso ocorre, eu não sei se isso ocorre com você ou com alguém que trabalha com você ou alguém da sua família. Quando isso acontece, existe uma certa dificuldade de você conseguir sustentar aquela posição, né? Por qual motivo? Por uma dificuldade ali de compreender o que significa o seu aspecto ali emocional de segurança, né? Aquela segurança emocional. Então, em alguns momentos, acontece que a determinada pessoa faz um elogio, você recepciona esse elogio e isso te coloca em um lugar específico que às vezes nem você consegue reconhecer. Olha, certa vez eu tive um paciente que ele me dizia que ele colocava a posição da cadeira dele do escritório, ele não... Veja como é essa perspectiva da autoestima. Ele colocava a cadeira dele um pouco mais baixa no escritório para ele não se sobrepor pelo fato da estatura dele. Então, ele baixava a cadeira e ele sentia muitas dores na lombar, né? E é uma grande empresa que tem aquelas ginásticas laborais. Quem trabalha em empresa sabe muito bem, geralmente são profissionais de educação física ou até mesmo fisioterapeutas que trazem ali para o cotidiano corporativo uma ginástica laboral. Algumas empresas têm isso. E uma educadora física falou assim, olha, talvez essa sua dor na lombar seja por conta da posição que você coloca na cadeira, né? Você está sentando mais baixo, então suas pernas, ergonomicamente, ficam numa posição desfavorável, você sobrecarrega sua lombar fazendo isso.
E aí ele subiu a cadeira e colocou na estatura, ou seja, ele é um homem bastante alto. Na hora que ele corrigiu a posição da cadeira, ele falou assim: Léo, eu me sentia desconfortável de ficar naquela posição. Parecia. Eu falei: o que você sentia, né, naquela hora? Ele dizia assim: parece que eu estou por cima dos outros. Ou seja, a própria estatura dele, né, ele não aceitava, ele tinha uma dificuldade de, de aceitar a estatura dele, que era quase 2 metros, né, de altura. Tinha 1,90 m e poucos, 95, 97. Então, um rapaz muito alto. E que, frente a ser muito alto, né, ele me dizia assim que na escola ele sempre era o mais alto, logo naquelas filas dos mais baixinhos para os mais altos, ele era sempre o último. E isso fazia com que ele tivesse uma leitura de si, de que ele era menos. Olha isso. Então, veja só, quando alguém faz um elogio para você, e observe o que está acontecendo dentro de você, observe o que isso impacta dentro de você, como essa estrutura ela acaba impactando e reajustando ali todo um processo. Muitas vezes você está vindo tranquila ou tranquilo e alguém faz um elogio, aquilo dá uma desestabilizada. E olha que coisa, né? Que questão paradoxal. Alguém faz um elogio e desestabiliza o emocional. Isso é tão complexo que parece uma coisa simples, mas é muito complexo. Por qual motivo? Porque gera dentro de si uma dinâmica onde muitas vezes a pessoa ela se depara com algo que ela nem sabe que é. Tem algumas pessoas que recebem algum tipo de elogio e que entendem que o outro não está falando a verdade, né? Certa vez uma pessoa me dizia assim: puxa, Léo, todo mundo que me elogia, e olha, ela é uma executiva de uma companhia com muito profissional, muito perspicaz, né? Muito ali firme nas suas decisões, mas dentro dela existia uma dificuldade de confiar em si. Então o nível de cobrança desta mulher era elevadíssimo, absolutamente grandioso. Por qual motivo? Porque ela entendia que ela precisava produzir mais, entregar mais, fazer com mais eficiência para que pudesse compensar a dificuldade que ela tinha de confiar nela. Então veja só, ela conseguia fazer com que algo que não é tão bom dentro dela, nessa dificuldade de confiança, ela traduzia isso e se movimentava para entregar mais. É claro que ela se destacava na empresa, sem dúvida nenhuma, mas tinha um alto preço, né? Ou seja, questões de inflamações pelo corpo, dores de coluna, uma hérnia, né, na cervical. Então, várias questões foram acontecendo, né, que mostravam ali para ela o nível de rigidez que ela precisava ter para entregar tudo aquilo que ela precisava entregar. Percebe? Então, muitas vezes, esse tema do elogio e da autoestima parece ser uma coisa muito simples. Parece ser muito simples uma pessoa elogiar e você recepcionar isso. Mas muitas vezes, dependendo de como você se sente, esse sentimento ele revela como está a sua percepção de si no dia a dia. Né? Então, isso é interessante nós observarmos, porque é um tema que hora ou outra, nós nos deparamos com algum tipo de elogio. E é claro que existem pessoas que se utilizam de dissimulação, ok? Para, de repente, conseguir alguma coisa, tá? Quanto mais você conhece a si, mais você consegue equilibrar e perceber que nem todos os elogios são realmente verdade. Muitas vezes algumas pessoas estão apenas olhando para toda essa perspectiva e
olhando para tudo isso e falando assim, puxa, eu quero só aqui conseguir. De repente você recebe um elogio, mas a pessoa está tentando te vender algo, né? Mas existem muitos elogios absolutamente genuínos de pessoas que gostam muito de você. E quanto mais você se conhece, mais você tem a oportunidade de olhar para tudo isso e entender assim, puxa, essa pessoa está sendo absolutamente genuína e verdadeira comigo. Então, diante a isso, eu entendo muito bem que esse processo, eu preciso, se eu tenho dificuldade de acreditar, eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Aí as pessoas me perguntam, mas Léo, como trabalha essa questão? Primeiramente, quando você receber um elogio, e você não precisa se desculpar pelo fato de estar recebendo um elogio. Você pode muito bem olhar para dentro de si, fazer uma reflexão naquela fração de segundos e dizer obrigada, obrigado, ok? Só agradeça. E depois, no momento mais íntimo, né? Momento com você, você olha para tudo aquilo e fala assim, puxa, por que me incomoda receber um elogio? Será que não acredito em mim? Será que existe ainda dificuldades expressivas em relação a esse meu reconhecimento, né? Qual que é a dificuldade que eu tenho de reconhecer o potencial que existe dentro de mim, né? Será que eu não fui elogiada? Será que eu não fui acarinhada? Será que eu não recebi a atenção quando criança? Né? Será que eu fiquei muito solitário e colocado de lado por quem quer que seja, pode ser pais ou quem criou? Né? Será que a sua ideia daquilo que você viveu foi o que gerou essa percepção? Então eu estou deixando perguntas aqui para que cada uma dessas perguntas você pode trazer para si e começar a olhar para dentro de você. Porque o seu potencial, ele está aí dentro. E eu desejo de todo o coração que você olhe para tudo isso e consiga reconhecer esse potencial que existe dentro de você. Né? Esse potencial é imenso, é muito grande e você pode fazer muitas coisas com isso, ajudar outras pessoas também, porque quanto mais você reconhece o potencial que você tem, mais você consegue perceber o quanto que você pode, com a sua luz, levar mais luz para as pessoas. Então, quando eu falo levar luz para as pessoas, veja só, não é apenas num trabalho voluntário ou numa uma obra social ou numa igreja ou num centro. Não, pode ser no seu dia a dia de trabalho. Né? Quantas pessoas que de repente vêm procurar você para buscar uma ajuda, um auxílio, te ajudar numa tarefa específica, ou se você tem uma empresa, quantas famílias dependem ali do seu direcionamento, da sua cabeça focada, direcionada para aquilo que você precisa fazer. Percebe? Então, diante a tudo isso, eu percebo muito bem que você pode sim olhar para toda essa perspectiva e entender que você tem muita luz, muito brilho dentro de você e você pode sim olhar para tudo isso e reconhecer aquilo que você é bom. Se você tem questões para melhorar, eu vou te dizer uma coisa. Você é igual a todas as pessoas que estão aqui nesse plano se desenvolvendo, ok? Todo mundo tem coisas para melhorar, todo mundo tem coisas para se desenvolver aqui. Cada um tem suas tarefas, seus dramas e suas angústias para lidar, e isso faz parte do nosso ciclo de desenvolvimento aqui, nesse plano. Né? Eu estou aqui como Leonardo, você está aí, né? nessa roupagem biológica, mas nós somos, na verdade, uma energia que temos um corpo físico. Nós não somos um corpo físico que temos uma alma. Percebe a diferença? Parece a mesma coisa, mas não é. Nós somos uma energia aqui dentro. E essa energia, essa alma,
ela carece de desenvolvimento, né? Ela carece desse olhar. Veja só, existem, na hora que a gente vai trabalhando terapeuticamente com as pessoas, a gente consegue perceber muito bem que algumas pessoas, de tão distantes que estão de si, as pessoas começam a sentir falta daquilo que elas são, sentir falta de olhar para as possibilidades, para as potencialidades que elas têm. Geralmente isso traz angústia, tristeza, e ao longo do tempo isso pode gerar até uma patologia. Isso pode gerar até uma depressão, uma ansiedade, pelo distanciamento que a pessoa fica de si. E o que é esse distanciamento de si? É justamente você acreditar muito mais naquilo que você deveria ser e não prestar atenção naquilo que você já é. O que será que você já é? Percebe? O que será que é você? O que será que existe dentro de você e que você tem dificuldade de perceber? Então vamos olhar para isso. Vamos olhar para aquilo que é você, para aquilo que você tem já dentro de você. Muitas vezes existem características tão fundamentais dentro de você que você nem percebe. Ou seja, existem, de repente você é uma pessoa extremamente afetuosa, de repente você é uma pessoa extremamente analítico, né? Isso é uma característica. E todas as nossas características, se nós não estivermos bem, essas características elas se transformam em um próprio veneno. Uma pessoa que é extremamente carismática, se não estiver bem, vai fazer de repente muito pelo outro e vai esquecer de si. Uma pessoa que é extremamente analítica, de repente pode ter uma certa dificuldade de conseguir perceber o que está ao redor, vai se focar muito num determinado ponto. Então percebe, todas as nossas características, elas também precisam que nós possamos reconhecê-las e também para que a gente fique bem conosco. E o que é estar bem? É movimentar a energia da alegria dentro de si. Isso é tão importante, movimentação da energia dentro de si, que uma das práticas que eu gosto muito, por sinal, também faço, uma prática chamada Lian Kun ou Qigong. Parece um Tai Chi Chuan, vem da medicina chinesa, o Tai Chi Chuan vem do Kung Fu, né? Esse exercício de Lian Kun e Qigong, ele vem da medicina chinesa, porque movimenta a energia dentro do seu corpo. E isso é muito importante. Você pode jogar lá, Lian Kun, exercício de medicina chinesa, joga no YouTube, tem várias pessoas fazendo, e você pode respirar e fazer, né? E quando... por que eu estou falando desse exercício? Porque é um exercício muito bom para que você comece a prestar atenção em você. Para você também começar a enxergar algumas potencialidades que existem dentro de você, que não só a sua energia física. Porque no momento que você está prestando atenção, você está aumentando a sua consciência corporal, você está prestando mais atenção na sua fisiologia e, consequentemente, seguramente virão emoções para você prestar atenção também. Então, tudo isso é uma forma de você se reconhecer. É uma forma de você aumentar a percepção a respeito de você. Então, é muito importante que você olhe para tudo isso e consiga sentir que existe algo de poderoso e muito saudável dentro de você, ok? Agora, pontos que nos afastam dessa percepção da nossa potencialidade. Tem uma questão muito simples, tá? Ou seja, falar da vida dos outros, isso é terrível, porque você tira completamente a sua sintonia de você e muitas vezes foca em fazer aquela fofoquinha da outra pessoa. Percebe?
Isso é terrível, porque isso tira o teu foco de você. Então, quanto menos você falar da vida de quem quer que seja, mais você pode focar em você, ok? Tem outro ponto que também dificulta muito essa estrutura da percepção e reconhecimento das suas potencialidades. A reclamação que você faz de você, a reclamação e crítica. Essa reclamação e crítica, algumas pessoas dizem assim: Léo, eu não consigo não me criticar. Eu sempre me critico. Ou seja, será que você não precisa flexibilizar um pouquinho esse aspecto crítico que existe dentro de você, para você entender que todos erram? Muitas Vamos que vezes você só está vamos. repetindo um padrão que foi Pronto. ensinado para você ainda quando era criança, que você tinha que acertar tudo, que não recebia elogio quando você tirava uma nota boa, né? Quando vem aquela frase assim, puxa, você não fez mais do que sua obrigação. Geralmente essas crianças que foram educadas com esse padrão de percepção, são crianças que quando adultos, acabam se cobrando demais. Ou seja, não toleram o próprio erro. Muitas vezes até toleram o erro do outro, mas não toleram o erro de si. E tem pessoas também que não toleram o próprio erro nem o erro dos outros. Então são pessoas muito críticas, né, de difícil trato. Então, vamos olhar para tudo isso e compreender que, veja só, você não precisa se criticar. Olha, bem rapidinho, não fale mal de ninguém, tá? Da vida de ninguém. Se concentre na sua. Para de se criticar. Olha para si e se elogia, ok? Existem meditações que ajudam muito. Por exemplo, existem meditações guiadas para quem tem dificuldade de meditar. Existe uma escola espiritualista indiana, tá? Eles não são uma religião, eles são uma escola de espiritualidade chamado Brahma Kumaris. Né? Inclusive eles têm um centro aqui em São Paulo, tem espalhado pelo Brasil. Brahma, se escreve Brahma Kumaris com K, K-O-M-A-R-I-S. Então, essa escola, se você joga lá no YouTube, você pode colocar lá, meditação guiada Brahma Kumaris. Brahma Kumaris Brasil, ok? Que tem a de Portugal e tem de outros países também. Existem meditações guiadas que ajudam muito você trazer essa percepção. E são meditações rapidinhas, de 5 minutos, 10 minutos. Você pode ir lá e escutar essa meditação na hora do seu almoço, na hora que você acorda, antes de dormir, no momento que você está precisando, de repente, descomprimir aquela tensão do dia. Você pode meditar, ok? Isso vai ser muito positivo para você. Então, olha, você que está aí me escutando, você que está em casa, você que está no carro, no trabalho, tem muitas pessoas que mandam informação para mim que escutam na academia. Eu até me surpreendi. Escutam aqui o programa Luz e Cura fazendo exercício na academia. Então, para todas essas pessoas, o meu grande abraço. E para você que está assistindo aí, entenda que olhar para si e perceber sua potencialidade é um treino diário. É todo dia. É de manhã, de tarde, de noite. Você se concentrar em você e, com a sua energia, dizer assim: olha, eu preciso realmente me focar naquilo que é importante para mim, naquilo que é importante para a minha vida, para o meu processo de desenvolvimento. Quando você faz isso, você coloca essa energia, mais cedo ou mais tarde você começa a trazer esse olhar para você, e quando isso ocorre, gera um processo de crescimento emocional muito significativo. Então vamos olhar para aquilo que tem de bom dentro de você. Quando você receber um elogio, você fala só: muito obrigado, obrigado, obrigada, ok? E tente mergulhar dentro de você dizendo assim: olha, eu posso muito bem superar essa minha crítica e essa minha dificuldade de acreditar em mim, tá bom? Esse é meu recado de hoje, programa Luz e Cura, toda segunda-feira às 10h30. Um grande abraço, boa semana!